Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Giacomo, eu sou nutricionista comportamental e hoje eu quero ensinar vocês uma coisa muito básica, uma coisa que todos nós deveríamos aprender desde pequenininhos, mas que por alguns motivos a gente na atualidade tem perdido a referência, que é como montar um prato saudável. Será que realmente você sabe como montar um prato saudável? Será que você, quando era criança, comeu um prato equilibrado e balanceado como deveria ser, com todos os nutrientes? Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final que eu vou te explicar direitinho hoje como montar um prato saudável e vai ter alguns brinquedinhos aqui, algumas amostras de como fazer essa composição. Por que me veio a ideia então de gravar esse vídeo, né, de fazer um conteúdo sobre isso? Porque eu tenho recebido muitas pessoas no meu consultório, independente do grau de instrução, com dificuldades de estruturar uma refeição saudável. O que combinar com o quê? Que alimento que é carboidrato, que alimento que é proteína, enfim. As pessoas estão perdendo um pouco a referência disso e eu acredito que tenha relação com o excesso de informações que a gente tem hoje em redes sociais, né, que aumentou muito a velocidade e o acesso às informações, e também a confusão, tem muitos alimentos novos, né? Então, antigamente não tinha barra de proteína, né, para se vender, não tinha crisps de não sei o que lá, né, não tinha uma série de alimentos que hoje em dia tem, a variedade de alimentos é muito grande. Então, aonde que eu classifico esse alimento novo? Em que grupinho alimentar, em qual cestinha eu coloco ele, né? Então, eu vejo que, na minha opinião, como nutricionista, esses são os principais fatores que levam à confusão. Então, nesse vídeo eu vou explicar quais são os princípios que a gente deve levar em consideração na hora de montar um prato. O primeiro princípio é a composição desse prato. O que eu vou colocar no prato? Quais alimentos eu vou colocar no prato e por quê? Então, o interessante é que a gente coloque de 4 a 5 grupos alimentares no meu prato de comida. Estou considerando aqui principalmente almoço e jantar, que são as principais refeições, tá? Então, o ideal é que a gente tenha um alimento fonte de carboidrato. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de arroz, ou pode ser macarrão, ou pode ser, às vezes, um pãozinho, dependendo da refeição. Se for um lanche, um sanduíche, por que não, tá? Estou sem meus tubérculos aqui, mas um tubérculo também poderia entrar como um alimento fonte de carboidrato, tá? É importante que eu tenha pelo menos um alimento fonte de proteína. Aqui eu tenho um exemplo da carne, o franguinho, um ovinho, olha que bonitinho, tá? E pode ser peixe, carne de porco e tudo mais. Se você for vegetariano ou não comer proteína de origem animal, você pode colocar uma preparação feita com proteína de origem vegetal no lugar dessa refeição. Desse grupo alimentar, tá? Proteína de origem animal são as leguminosas. Então, nós temos o feijão, ervilha, tem o grão de bico, a lentilha e a soja, tá? Esse aqui seria o terceiro grupo alimentar, que pode ser opcional, porque nem todo mundo hoje consome esses alimentos com frequência, seria o opcional, mas também se a pessoa é vegetariana, ela entra aqui como uma opção de prato principal, fazer um hambúrguer de ervilha, né, um hambúrguer de feijão, ou feijãozinho em forma de salada, também é uma opção interessante, tá? O quarto grupo alimentar que tem que estar presente no nosso prato são as verduras, tá? Que fazem parte do grupo dos reguladores. Então, aqui eu tenho o exemplo do alface, tem brócolis, tem um espinafrezinho refogado, tá? Então, eu tenho que ter verduras no meu prato. E o último grupo são os legumes. Então, aqui eu tenho uns tomatinhos, tenho fatias de beterraba, tenho cenourinhas em rodela, tá? Então, eu posso montar um prato contendo esses 5 grupos alimentares. O importante é que eu tenha um alimento de cada grupo, com exceção das verduras e legumes, que eu posso colocar um pouquinho mais, tá? Carboidrato, proteína de origem animal e vegetal, quando eu coloco mais de um alimento deles, né, que representa eles, a chance de eu exagerar e comer em excesso é maior. Então, o ideal é carboidrato, proteína animal e proteína vegetal, um alimento de cada grupo. Verduras e legumes pode colocar um pouquinho mais, ok? Outro ponto, em relação à qualidade do produto escolhido, do alimento escolhido.
É importante que a gente opte por alimentos mais naturais e o menos industrializado possível. Sabe aquela frase de descasque mais e desembale menos? Então é por aí mesmo que a gente tem que ir, tá? Evita comprar muito alimento de pacotinho, a não ser que ele seja realmente minimamente processado, ou seja, tenha pouquíssimos ingredientes e praticamente nada de aditivos, né? Então isso já faz uma diferença enorme na qualidade dos produtos, certo? O terceiro ponto é em relação à preparação. Evita fazer fritura por imersão, né? Ou usar sal demais, açúcar demais, tempero pronto demais, né? Evita usar pozinho, aqueles sachêzinhos assim de tempero, ou tabletinho de tempero pronto também. Evita fazer isso, tá? Não é legal. E procura usar temperos naturais, cebola, alho, salsinha, cebolinha, no máximo temperos desidratados, ok? E o último ponto que eu quero falar para vocês que ajuda na composição, na forma de estruturar um prato saudável é a quantidade. Essa parte é um pouquinho mais delicada, por isso que eu deixei por último. Uma forma interessante de saber a quantidade de alimentos que você deve ingerir é passar por uma orientação nutricional, porque um nutricionista ele vai saber orientar direitinho quanto você consumir. Ainda mais quando se faz o cálculo. Eu, particularmente, eu gosto de calcular a orientação nutricional de acordo com o gasto energético da pessoa para direcionar ali nas quantidades. Porém, mesmo eu fazendo o cálculo, para mim, na minha opinião, a percepção da pessoa de fome, de saciedade, ela é muito individual. Então, mesmo eu calculando, eu gosto de perguntar e de questionar. Como é que está sendo isso para você? As quantidades foram suficientes? Né? Sentiu fome em algum momento ou não? E uma das formas da pessoa observar isso é estando mais consciente no ato de se alimentar, ou seja, praticando as ferramentas da nutrição consciente, que é não tá fazendo mais nada além da refeição, não ficar no celular, não ficar vendo TV, não ficar lendo jornal, não ficar na revista, mastigar devagar, prestar atenção ao sabor, ao cheiro e à textura dos alimentos, né? Observar o ponto de saciedade, se já está satisfeito ou não, ou se ainda está com uma fominha que é diferente da vontade de comer. Então, todas essas ferramentas são úteis na hora de determinar a quantidade de alimentos que você precisa ingerir, passando por uma orientação nutricional ou não. Então, fique esperto nessa dica que vale muito a pena aplicar, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre composição de pratos, saber mais novidades sobre isso, comenta aqui embaixo nos comentários, me dê sugestões de pauta também, para que eu possa fazer vídeos que atraiam aí a sua atenção, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.